Imagine perder tudo o que você tem em questão de momentos: sua riqueza, sua família, sua saúde. O que você faria se, de repente, o chão fosse tirado debaixo de seus pés? Para muitos, essas são situações que levam ao desespero, à perda de fé e à dúvida sobre a justiça da vida. Mas há uma história na Bíblia que desafia essa percepção. Uma história que nos convida a refletir sobre a paciência, a perseverança e, acima de tudo, a fé inabalável em tempos de sofrimento. Hoje, vamos explorar a vida de Jó, um homem que, mesmo após perder tudo, manteve sua confiança em Deus. Ao longo desta jornada, você verá que o sofrimento, embora difícil, pode trazer lições profundas e que a fé pode iluminar os momentos mais escuros da vida. A história de Jó é uma das mais antigas e poderosas da Bíblia. Vamos mergulhar nos detalhes de sua vida, suas provações, sua luta para compreender o sofrimento e, finalmente, a restauração que ele recebeu. Prepare-se para uma narrativa cheia de emoção, reflexão e ensinamentos. Antes de entrarmos nas tragédias que marcaram a vida de Jó, é importante entender o cenário em que essa história se desenrola. Jó viveu em um tempo e local que muitos estudiosos acreditam ser durante a era patriarcal, semelhante a figuras bíblicas como Abraão e Isaac. Isso nos coloca em um período de grande antiguidade, em um contexto em que a riqueza era medida, principalmente, por posses materiais como rebanhos, servos e terras. No Oriente Médio Antigo, onde se acredita que Jó tenha vivido, a vida era dura. A sobrevivência dependia de recursos como água, terras férteis e rebanhos saudáveis. As posses de Jó, descritas no início do livro bíblico, eram vastas. Ele possuía milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas. Era um homem rico e respeitado, não apenas por suas posses, mas por seu caráter. O livro de Jó nos diz que ele era um homem íntegro, honesto e profundamente devoto a Deus. É importante notar que, embora Jó fosse abençoado com bens materiais e uma grande família, sua verdadeira riqueza era sua fé. Em um tempo em que o politeísmo era comum, Jó se destacava como alguém que adorava exclusivamente o Deus de Israel. Ele oferecia sacrifícios regularmente, preocupado em manter sua família espiritualmente pura e em paz com Deus. Com isso em mente, podemos ver como Jó era um homem admirado por todos à sua volta. Sua vida era o exemplo de bênção e prosperidade divina, mas tudo isso estava prestes a ser testado de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. A Bíblia nos apresenta Jó como um homem de grande prosperidade. Ele tinha uma vida que muitos, até hoje, considerariam perfeita. Suas posses eram vastas: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além de seus muitos servos, Jó também era abençoado com uma grande família, 7 filhos e 3 filhas. O livro descreve Jó como o maior de todos os homens do Oriente, tanto em riquezas quanto em caráter. Jó se preocupava profundamente com o bem-estar de sua família, não apenas materialmente, mas espiritualmente. A cada dia, após as festas que seus filhos realizavam, Jó oferecia sacrifícios a Deus, dizendo: "Talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações." Ele estava constantemente intercedendo por sua família, mostrando sua devoção e preocupação com a integridade espiritual deles. Neste ponto da história, vemos uma vida de abundância e retidão. Jó tinha tudo o que poderia desejar: riqueza, família e uma profunda conexão com Deus. Ele era um exemplo para todos à sua volta. Mas essa fase próspera da vida de Jó estava prestes a mudar drasticamente, quando sua fé seria testada de maneiras inimagináveis. A história de Jó toma um rumo inesperado quando uma cena celestial é descrita no livro. Os anjos se apresentam diante de Deus, e entre eles está Satanás, descrito aqui como o acusador. Deus pergunta a Satanás se ele notou Jó, destacando-o como um homem justo, temente a Deus e íntegro. Satanás, no entanto, desafia essa visão. Ele sugere que Jó é fiel apenas porque sua vida é abençoada. Em outras palavras, ele afirma que a fé de Jó é condicional, baseada em sua prosperidade e bem-estar. Satanás, então, desafia Deus com a seguinte proposta: "Estende a tua mão e fere tudo o que ele tem,
e ele certamente te amaldiçoará na tua face. Jó 1:11. O acusador acredita que, se Jó perder tudo, sua fé desmoronará e ele se voltará contra Deus. Deus, confiante na fidelidade de Jó, permite que Satanás o teste, mas com uma condição. Satanás não pode tocar na vida de Jó. Este é um ponto crucial da história, pois marca o início de uma série de eventos devastadores que testarão a fé de Jó até seus limites. Aqui, a questão teológica é profunda. Por que Deus permite que o justo sofra? Esse dilema, conhecido como Teodiceia, será explorado ao longo da história de Jó. Deus, ao permitir que Jó seja testado, não está punindo-o por pecado, mas permitindo que sua fé seja provada diante dos desafios mais extremos. E então, as calamidades começam. Em um único dia, Jó perde tudo o que possuía. Primeiro, seus rebanhos são roubados por saqueadores, e os servos que cuidavam deles são mortos. Isso já seria uma perda devastadora para qualquer pessoa, mas logo depois, um mensageiro chega com uma notícia ainda mais terrível. Um grande vento derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos, matando a todos. A cena é de completa desolação. Em questão de horas, Jó passa de um homem rico e abençoado a alguém que perdeu tudo o que tinha. A riqueza que ele acumulou ao longo de sua vida foi destruída e a tragédia mais dolorosa de todas foi a perda de seus filhos. A resposta de Jó a essas tragédias é um dos momentos mais poderosos da narrativa bíblica. Em vez de amaldiçoar a Deus, Jó se levanta, rasga suas vestes em sinal de luto, raspa a cabeça e se prostra no chão. Ele diz: "No saí do ventre da minha mãe e no partirei. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Esse é um momento de profunda reverência e fé. Mesmo no meio de sua dor indescritível, Jó reconhece a soberania de Deus. Ele entende que tudo o que ele tinha vinha de Deus e que mesmo agora, na perda, Deus ainda é digno de louvor. Jó nos ensina, nesse momento, sobre a aceitação do sofrimento e a humildade diante dos planos de Deus. Mas a aprovação de Jó ainda estava longe de terminar. Satanás, não satisfeito com a resiliência de Jó, propõe um novo teste. Ele argumenta que, se Jó sofrer fisicamente, ele certamente amaldiçoará a Deus. Deus permite esse novo teste com a condição de que Satanás não tire a vida de Jó. Jó, então, é acometido por feridas dolorosas em todo o corpo. A Bíblia descreve que ele se senta em cinzas e usa um pedaço de cerâmica para raspar suas feridas, uma imagem de completo desespero e angústia física. Ele está desfigurado pela doença e pela dor, sem nenhuma esperança de cura à vista. Neste ponto, até a esposa de Jó sucumbe à tentação. Ela o incentiva a amaldiçoar a Deus e a morrer, como se fosse melhor acabar com a própria vida do que continuar suportando tanto sofrimento. Mas Jó, mais uma vez, responde com firmeza e fé: "Falas como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?" Jó 2:10. Aqui, Jó nos ensina uma lição ainda mais profunda sobre o sofrimento. Ele reconhece que tanto as bênçãos quanto as provações vêm de Deus, e que assim como ele aceitou o bem, ele também deve aceitar o sofrimento, sem se revoltar contra Deus. É neste momento que os amigos de Jó entram em cena. Seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vêm até ele para oferecer conforto. Eles ficam em silêncio por 7 dias e 7 noites, uma expressão de respeito pela imensa dor de Jó. Esse silêncio é significativo, pois demonstra o reconhecimento da profundidade de sua dor. No entanto, quando finalmente começam a falar, os amigos de Jó adotam uma postura que reflete uma crença comum na época: a ideia de que o sofrimento é sempre o resultado de pecado. Eles argumentam que, se Jó está sofrendo tanto, deve haver algo que ele fez de errado para merecer tal punição de Deus. Elifaz sugere que Jó deveria aceitar o sofrimento como disciplina divina. Bildade afirma que os filhos de Jó devem ter pecado, e Zofar, o mais severo dos 3, insiste que Jó deve se arrepender, pois sua punição é menor do que ele realmente merece. Jó, no entanto, defende sua inocência. Ele sabe que não cometeu nenhum pecado que justificasse tal sofrimento.
Ele não entende por que Deus o está punindo, e ao longo de vários capítulos expressa sua frustração e angústia, questionando o silêncio de Deus diante de seu sofrimento. Esses diálogos entre Jó e seus amigos abordam uma das questões mais profundas da história. Por que os justos sofrem? O debate sobre a teodiceia, a justiça de Deus diante do sofrimento humano, é central aqui. Jó recusa a explicação simplista de seus amigos e, em vez disso, busca respostas mais profundas sobre o propósito de sua dor. Depois de longos diálogos entre Jó e seus amigos, Deus finalmente responde a Jó. Mas a resposta de Deus não é o que Jó ou seus amigos esperavam. Em vez de dar uma explicação direta sobre o motivo do sofrimento, Deus fala a Jó a partir de um redemoinho e o desafia a contemplar a grandeza de sua criação. Deus faz uma série de perguntas retóricas a Jó. Onde estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem definiu as suas medidas? Quem estendeu sobre ela a linha de medir? Jó 38, 4, 5. Ele fala sobre a vastidão dos céus, as criaturas selvagens e os mistérios da natureza. Todos aspectos da criação que estão muito além da compreensão humana. Depois de todo o sofrimento, Deus restaura a vida de Jó. Ele dá a Jó o dobro de tudo o que ele havia perdido: mais ovelhas, camelos, bois e jumentas. Ele também lhe dá 7 filhos e 3 filhas, e as filhas de Jó são descritas como as mais belas da terra. Jó vive por muitos anos após suas provações, desfrutando de paz e prosperidade. A história de Jó é muito mais do que uma simples narrativa de perda e restauração. Ela aborda questões profundas sobre a natureza do sofrimento humano, a justiça de Deus e a fé em tempos de adversidade. Jó nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível manter a fé. Ele também nos mostra que é legítimo questionar, sentir dor e buscar respostas, mas no final, devemos confiar na soberania e sabedoria de Deus. Se essa história tocou seu coração, compartilhe suas reflexões nos comentários. Como você lida com o sofrimento em sua vida? Já passou por momentos em que, como Jó, teve que confiar em Deus sem entender o porquê das coisas? Vamos conversar e nos apoiar uns aos outros. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este, onde exploramos as profundas lições das Escrituras e como elas se aplicam à nossa vida cotidiana. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe.